analisar o número de metros que está sendo pensado, como que vai ser o acompanhamento da população. Trago as falas do Chão Politicão, em nome do movimento Nossa Zona Leste. É que agora o quadro está sofisticado, está no Twitter. Então, agora ele fala com Deus pelo Twitter, em São Pedro. Boa noite. Olha, sobre a questão do plano de metas, foi um passo fundamental na nossa cidade. Uma cidade de 12 milhões de habitantes tem que ter um rumo essa cidade. Então, a Rede Nossa São Paulo, quando levantou esse debate em 2006, 2007, e foi aprovado em 2009 a 2012, foi a primeira gestão, e agora 2013 a 2016. Eu colocaria assim, o primeiro ponto é que o plano de metas ele tem que diminuir a desigualdade social dessa cidade. Nós vivemos na cidade mais rica do Brasil, no estado mais poderoso da federação, e não é possível conviver com pessoas que ainda estão construindo barracos em cima de córregos, de rios. Isso não é possível nessa cidade. Por isso que tem que ter esse plano de metas, cada vez mais, e dando rumo nessa cidade. A cidade não pode continuar desigual como está. Uma cidade desigual como a nossa está gerando violência, desumaniza as pessoas. Uma segunda questão que eu colocaria é a respeito, vamos dizer, da faixa de crianças, de creche. Eu também digo que na cidade mais rica do Brasil não é possível criança fora da creche, principalmente criança pobre, criança carente, não é possível. Eu estou vendo agora uma propaganda que estava vendo no rádio, do telecurso da Rede Globo. Gente, só para analisar quantos milhões é do telecurso. Esse projeto, que efeito que tem isso numa periferia, um telecurso, né? Não sei se mede isso. Quando foi feito o ProUni, que avanço 1 milhão de pessoas fazendo o ProUni. Foi um avanço social, educacional, de inclusão. Agora vem o profissionalizante, o Pronatec. E as crianças estão na fila. Eu já falei do Roberto Marinho, falei do ProUni, do Pronatec. O Pronatec tem 14 bilhões, eu vi uma vez, 8 bilhões, cada vez mais. É importante isso daí. Agora, na questão das crianças, tem que ter um progresso que vai com nome, não importa. Mas não é possível, nós não vamos conseguir construir mais. Não tem terreno para construir, não tem. Mesmo a Folha de São Paulo soltou um suplemento de saúde muito interessante. Diz assim: em tantos anos dobra o número de pessoas idosas. Então não precisa construir mais. Já tem dados que daqui a tantos anos nós vamos ter mais idosos que crianças dos bairros. Já tem bairros assim. Teria que ter uma solução já. Esse dinheiro para criança não é de São Paulo, secretária, é de Brasília. É possível trazer esse dinheiro. Fazer o progresso são, Anderson, quantas crianças? Quantos que estudam esses dados na nossa região oeste, no fundo? 113 mil crianças. A prefeitura administra mais ou menos 300 creches. As 300 creches da prefeitura, o per capita chega, nós estamos estudando, chega a 20 a 30 mil por criança. O funcionário, com toda a razão, todo direito, tem 6 horas, tem formação. Nós, pelas ONGs, administramos mais de 1000 creches. É o submundo da administração. Os funcionários são 8 horas, não tem formação, dá mais ou menos 5 mil por ano. É uma disparidade. Só fazer um estudo da creche do Tribunal de Contas, dizem que a criança lá sai por 50 mil. Só fazer um estudo. A creche da Câmara Municipal sai em 30 a 40 mil reais. E a nossa aqui, nas pontas, sai por 5 mil. E esse dinheiro vem de Brasília também. Então, fazendo o que eu colocaria aqui hoje, nós temos que dar uma solução para a criança pobre que não faz creche, ela tem uma reversão física, mental irrecuperável. A gente tem estudos aí, não estou falando nenhuma novidade, não estou inventando a roda.
pode ser atropelado pela roda, mas tem que dar uma solução. Afinal, o nosso prefeito foi ministro da educação, nós tivemos em Brasília, já discutimos isso, ele ficou de conversar, fizemos a conversa há 6 meses, depois parou a conversa, mas tem que avançar. Eu sei que tem muita gente que é contra dar dinheiro para a família, mas não dá para continuar desse jeito. É um direito da criança, e sendo um direito, tem que vir dinheiro para pagar esse direito dessa criança. Agora, se vai ser feito direta ou indireta pela prefeitura, não tem mais espaço. Mesmo alugando, a legislação na periferia não tem IPTU, não tem isso, não tem aquilo, e a criança não pode esperar. Não vamos esperar mais uma geração Haddad. Já teve a geração passada que ficou fora, as outras gerações, e agora não dá para a geração Haddad, essa criançada fica fora. Então, isso eu peço, secretário, e o Miguel, e toda a administração. E a última coisa que eu gostaria de falar, não sei se estaria dentro desse tema, mas nós precisamos, o Miguel tocou um pouco. Numa cidade de 2 milhões de habitantes, nós temos que ter uma autoridade local que dialogue com a população. Se você tem um problema da Sabesp, aonde fica a Sabesp? Se você tem uma questão de segurança, a rua de lá é de tal bairro, é outra divisão. A Eletropaulo parece que é uma multinacional independente dessa cidade. Ela faz o que ela tem aqui dentro. A Secretaria Estadual de Educação parece que é um ente que caiu de paraquedas. A Secretaria da Cultura Municipal tem representante na sua prefeitura, mas não é da Secretaria da Cultura. Você vai lá conversar com o nosso representante lá, ele não está ligado com a Secretaria da Cultura. Eu estudei 6 anos na cidade de São Carlos, é uma cidade de 200 a 300 mil habitantes. Você tem com quem dialogar, tem um prefeito, tem uma autoridade. Aqui, olha, você vai à sua prefeitura, resolve isso, mas isso, o resto, a população sai andando por aí, desorientada, nem sabe onde que é. Então eu colocaria assim, que essa é uma questão fundamental, uma gestão de uma cidade de 12 milhões de habitantes. Eu não tenho fórmula, mas eu sei que não dá para continuar um tipo de gestão assim, que cada um é uma autoridade independente nessa nossa cidade. Eu não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou falando. No passado, até a igreja fazia parte um pouco das divisórias, né? Até a Cúria Romana interferiu. Acho que aprenderam da Cúria Romana uma experiência que não deu certo. Dividir a cidade para lá, para cá. Não, nós temos que ter uma cidade, uma divisão geográfica que dê um avanço de qualidade. Pela zona do centro de São Paulo, quero chamar aqui o padre Júlio Lancelotti, que é na pastoral de Carlos de Boa. Boa noite, padre Júlio. Boa noite, eu represento propriamente a região central da cidade, pois tem código dela, mas queria trazer aqui a questão de uma população que é muito numerosa no centro da cidade e depois no centro expandido, que é a população em situação de rua. A impressão que vocês têm é que a população de rua aumentou ou diminuiu? Qual é a impressão? Que aumentou. Que espalhou pela cidade? É a impressão que a gente tem. Eu preciso me perguntar, por que a gente tem a impressão que a população de rua aumentou? Nós tivemos um verão atípico, o que leva bastante gente a preferir ficar na rua, embora toda a rede de atendimento estava com a sua lotação completa. Mas nós estamos tendo, isso queria dizer para os nossos representantes do Poder Público Municipal, um sucateamento da rede de atendimento à população de rua como nunca antes visto nessa cidade. O sucateamento da rede de atendimento à população em situação de rua. No plano de metas, aqui fala dos 2 refeitórios, fala dos implantar 5 centros de referência para a população em situação de rua, que são os centros POP, implantar 22 serviços
agora de novo, é aquele desastre das Aguinaldo. Não sei se a secretária conhece, se o Miguel conhece, não. Eu gostaria de me acompanhá-los para vocês verem se aquilo é humano. Foi aberto como emergência no inverno do ano passado e continua até agora como emergência. Pasmem os senhores, chega a ter 400 a 600 pessoas por noite com 2 banheiros, com um chuveiro, num grande dormitório. Inclusive levei no Rodrigo para visitar Dom Edmar, levei também Dom Milton, e o Padre Tarcísio foi lá também no dia que nós levamos Dom Felipe, o bispo de Burkina Faso, que estava aqui no Brasil e que agora foi feito cardeal. Quem sabe ele, como cardeal, vai me lembrar que ele viu lá, porque é um verdadeiro desastre. Então, temos um plano de metas e uma população que chama atenção, que numa cidade de 12 milhões, é uma população que hoje talvez chegue aos 17 mil. Agora, o que é espantoso é que a população em situação de rua de São Paulo cresce no mesmo ritmo do crescimento demográfico da cidade. E isso é um dado espantoso. É o dado da Fundação Sociologia e Política do último censo e na pesquisa por amostragem que foi feita. A população de rua cresce no mesmo ritmo do crescimento demográfico da cidade. Então, nós estamos chegando aos 17 mil, estamos esperando. Essa semana vamos ter uma reunião que o que a administração fez foi assinar a adesão à Política Nacional da População em Situação de Rua, a criar um comitê intersetorial, intersecretarial da População em Situação de Rua, mas dizer para vocês em primeiríssima mão, essa semana a sociedade civil está pensando em se retirar do comitê, porque não consegue dialogar com a vocês. Não consegue. Quando o Patricão disse que a conversa começou e parou, conosco também parou a conversa. E eu queria concluir dizendo o projeto que tem sido muito falado e até me cobra muito porque a gente não está apoiando com mais força os braços abertos, que acontece lá na Cracolândia. A análise que nós fazemos, eu vou dizer numa frase: saímos do higienismo hostil para o higienismo gentil, mas o higienismo é o mesmo, e nos causa muito espanto e o que vai acontecer agora com a Copa. Eu queria convidar, se a secretária quiser, um dia visitar os hotéis. Eu tenho que ir visitar. Ontem celebramos missa lá na Cracolândia. Eu queria ver alguém do poder municipal no mínimo coxando aquilo e dizer: para quem é qualquer coisa serve, está muito bom. Eles estavam na rua, agora não estão na rua, agora estão lá no hotel, que faz parte da rede do tráfico da Cracolândia. Cada hotel aqui está recebendo 20 mil reais do poder público arrendado. A Folha de São Paulo publicou, não sei se foi ontem, que os Estados Unidos diminuiu a população de rua de 23% a 27%. Sabe por quê? Qual a tua especialidade? Com moradia. Foi um programa de moradia junto com as entidades sociais e o poder público que diminuiu de 23% a 27% a população de rua. Nós temos pedido, eu vou, quem sabe, pedir mais uma vez para ver se a gente consegue. Temos pedido até agora. Nós queremos ler o plano dos braços abertos. Até agora nós não lemos. Ninguém conhece. Nós já pedimos no comitê, já pedimos para o prefeito a última vez que nos recebeu. Nós temos pedido sempre aonde está esse plano. Nós queremos ler para saber quanto tempo ele vai durar. Quais são os passos seguintes? Não basta dizer para nós que é laboratório, que é experiência. Já sabemos pela ética que não se faz experiência em anima nobile, não se pode fazer experiência em cima das pessoas. Já há conhecimento e experiência acumulada para sugerir
ações que devem ser feitas no sentido de humanizar a cidade e não chegarmos ao ponto que nós estamos chegando de uma violência tão atroz que, apesar do ônibus que veio financiado pelo governo federal, que custa 2 milhões de reais e que tem todas aquelas câmeras que ficam fazendo o Big Brother da Sé, hoje tiveram uma imagem pálida da pessoa que carregou a cabeça que foi jogada lá na Praça da Sé. Então aquelas câmeras estão fiscalizando o quê? Eu já visitei aquele ônibus por dentro, já vi funcionando e não funcionando. Custou muito caro aquele ônibus, junto com todo o equipamento que veio do governo federal, que veio desde o gás de pimenta até aquela arma de choque e outras coisas mais que nós nunca pedimos e nunca aceitamos e não queremos que existam. Então, a região central de São Paulo é a região que tem hoje cerca de 4.000 pessoas em situação de rua. Não é possível que essa cidade, que tem toda essa riqueza e que tem toda a inteligência acumulada, não seja capaz de garantir com liberdade um lugar para dormir, para comer com dignidade, um trabalho que seja escolhido, e não só de varredor de rua, a possibilidade de ser gente, de ser cidadão, de ser respeitado, de não ser visto como cidadão de segunda classe. Na Zona Oeste, ou pela Zona Oeste adjacente, da Escola de Cidadania do Butantã, Dona China, Janete chegou, tinha uma lista aqui de pessoas para falar imediato, não? A Lúcia, Camila, vem cá, Camila, fala para nós. Oeste, ela é da Escola de Cidadania, Dona China, Caçula, né? Olá, boa noite. Também sou aluna nova da Escola de Cidadania, represento a Rádio Cidadã, que é a rádio comunitária da região do Butantã. E a gente atua nas comunidades porque há um contrassenso em relação à região do Butantã. Nós temos 380 mil moradores na região, mas o poder público entende que é uma região de classe média. E na verdade nós temos quase metade dessa população vivendo em situação de comunidade, de favela e submoradia. E todo o planejamento público que a gente entende é feito voltado para uma população de classe média, na área de cultura, de habitação, desde coleta de lixo, até o transporte público e todas as outras áreas. E as comunidades ficam abandonadas. Não chega para a comunidade informação sobre cultura, melhoria do transporte, coleta de lixo, programas de reciclagem, de educação e meio ambiente. Então eu queria trazer aqui uma questão das regras 87 e 89, para a coleta seletiva e o plano de educação ambiental, são questões que a gente queria levantar. Nós temos comunidades na região que foram implantadas. A região é modelo para a implantação dessas caçambas, esse projeto novo de coleta de lixo, mas as comunidades não têm caçamba. Então eu tenho até fotos aqui, se a secretária depois quiser ter acesso, de comunidades com 25 mil habitantes que dispõem de 4 únicas caçambas e nenhum outro tipo de coleta. Então a comunidade está em situação de lixo. A entrada das comunidades, as crianças e todos os outros moradores passam por cima desse lixo para chegar na sua casa. Então, uma das questões. Outra questão é que nós temos uma população jovem muito grande também, que são por volta de 120 mil jovens na região, e não há programa esportivo. A gente tem como meta já cumprida o Centro Esportivo do Butantã, Educacional do Butantã, que fica na região do BH, que funcionaria aos finais de semana 24 horas para os jovens, mas além de ele não funcionar 24 horas, não há nenhum tipo de divulgação nas escolas ou voltada para o jovem na região, e nem nenhum projeto implantado lá dentro. Os aparelhos, por exemplo, que seriam o espaço de acesso para esses jovens, eles estão extremamente sucateados, o mato toma, na verdade, todos esses parques, e o que a gente gostaria é de uma resposta sobre a implantação de fato desse programa de 24 horas de esporte para essa prefeitura da região. Então, mas é isso. Obrigada.
É importante frisar o seguinte: o Odete fez um comentário aqui sobre quem acompanhou as duas gestões do plano de metas, do governo Kassab e do governo Haddad, né? Existem alguns pontos positivos. Eu não me recordo de nenhum secretário da gestão anterior ter comparecido para ouvir a gente, para trazer as propostas para a gente. A gente pode até discordar de várias coisas, eu tenho muitas críticas também, só que a gente tem que reconhecer muita coisa também dos lados positivos. E nesse sentido, a gente ficou agradecendo de novo ao secretário que se dispôs, em um momento ela falou, não vou, ela veio, daqui a pouco ela vai estar falando, mas é importante a presença dela. E é importante, secretário, não só a senhora, mas que nas outras regiões a gente pudesse fazer isso, né? Mais no fundo da periferia da Zona Sudeste, lá na Zona Sul, para a população ter acesso a isso. E aí, secretário, em nome da Zona Leste, que é o que eu estava falando aqui, o Tigão já levantou um dado, que é importante falar para a senhora, a gente questiona a gestão da cidade. Né? Uma cidade que tem 12 milhões de habitantes, a gente tem 31 subprefeituras, e na verdade não existe subprefeituras, é uma gestão centralizada. Não tem recurso no subprefeito. A escolha do subprefeito é um subprefeito, com todo respeito, a gente tem alguns diálogos com a gente, mas na maioria dos casos eles não dialogam conosco, são pessoas que estão ali. A gente teve os prefeitos do interior na gestão do Serra, depois os coronéis na gestão do Kassab, e agora, não estou fazendo uma crítica pessoalmente deles, a gente tem os engenheiros. O que a gente reivindica? Que fossem lideranças locais, que pudessem transformar o bairro, questionar o bairro, fazer o desenvolvimento local, pudesse ouvir a comunidade. Nesse sentido também, secretário, uma proposta que eu faço é que os sites de cada subprefeitura tivessem um e-mail do subprefeito, não o nome dele só, que tivesse, por exemplo, no site, o orçamento de cada subprefeitura, como está sendo executado o orçamento, é uma questão de transparência. Eu gostaria que tivesse no site um e-mail, uma casa da qual eu faço parte, quanto a subprefeitura lá recebe, o que ela faz com aquele dinheiro. Isso é importante para a gente. Mas isso é importante para o resto, quando a senhora vai ter sua palavra. Tá? Quero convidar aqui nosso amigo Jaime, lá da Zona Sul, Jardim Ângela. Ele saiu lá 10 horas, tomou café e veio para cá. Né? É longe, né, Jaime? Obrigado, Luiz. Saúde a todos e a todas, gente. Nesse espírito em que estamos aqui hoje à noite, olhar o programa de metas, uma das coisas que eu tenho estranhado faz parte daquela lei de programa de metas, que o prefeito também teria que fazer, o prefeito e os subprefeitos, que desenharam o mapa das metas por distritos. Não faz parte da lei isso. Mas a Helena Kassab e a Helena Haddad têm desenhado os metas por distritos, porque do jeito que está apresentado o programa de metas, muito bonito, certo? Mas para dar a maioria da região entender, a pessoa vai entender na medida que está ligada à região, ao distrito, à área onde ela mora. Então, se essa descentralização já foi dita, acho que tem que ser feito isso também no programa de metas. Eu diria que vivemos na cidade e na não cidade. Acho que eu costumo contar, quando estou passando, enquanto eu na Maria do Quatro Ônibus, pergunto para a Milaia, em Jardim Ângela, ele diz: vou para a cidade. Está dizendo que a cidade não está aqui. Então, acho que o grande desafio é levar a cidade à periferia, levar a cidade ao povo. E como é que se faz isso? Alguns anos atrás, o poder e a TV para pensar e desenhar uma cesta básica de cidadania para a periferia. O que seria essa cesta básica? Onde ter, pelo menos, os serviços essenciais, que eu costumo até brincar com o pessoal, sabe por que não casei? Porque para ir ao cartório eu tenho que atravessar o rio e ir lá para Santa Bárbara. Então, aí que complica as coisas, aí que complica a mobilidade. Eu acho que, como a Francisco falou no início, o grande desafio é humanizar esta cidade. E com 12 milhões de habitantes, não se humaniza a cidade. E até as subprefeituras não está sendo respeitada a
sem poder de decisão nenhuma, tem supervisões e fiscalização. Aí é a única coisa que tem nas prefeituras. A única coisa que a gente pode dizer que foi descentralizado, esse tempo, acho que o Padre Júlio estava colocando a questão da Cracolândia. Cracolândia foi descentralizada, assim, e quando ele ficou preso, a polícia pegaram e foram para outros lugares da cidade. Então, acho que o poder também tem que ser descentralizado. E não dá para pensar. Se olhar a Zona Sul, acho que eu concorrência aqui com o Ticão, que tudo bem, a Zona Leste já ganhou, sendo de Corinthians melhor ainda, ele está quebrando. Bem que Campo Limpo, ele Maiorim, não tem nem sequer um ginásio de esporte, uma biblioteca, uma coisa assim. Tudo bem, acho que a tarde está pagando o que não foi feito nos últimos 8 anos na área da mobilidade. No mesmo tempo, 14, 15 meses, temos que ter alguns sinais de esperança, de fazer, desenhar este mapa rapidamente e urgente, este mapa para a cidade. Em 2002, eu acho que acredito que não mudou muito. Assim. Ainda quando eram administrações regionais. Na Zona Sul, fizemos um levantamento. O orçamento per capita para Campo Limpo, que agora é João de Guarani, as prefeituras, era R$ 9 per capita no orçamento da cidade. O orçamento para Vila Mariana era R$ 51. Então, uma cidade totalmente desigual e a gente não mudou muito. Quando a Marta era prefeita da época, ficou muito brava, etc. E me ligou que eu não fui fiel com ela quando foi buscar isso. Por quê? Porque eu expliquei por quê. Porque Campo Limpo e Guarani não tem equipamentos. Então, falei para a Marta, então investe nos equipamentos. Não tem equipamentos, portanto, não tem orçamento. E continua a mesma coisa de hoje. Pouca coisa muda. Eu acho que a gente tem que humanizar a cidade. Olha, em Guarani, o distrito de Jardim tem 300 mil habitantes. Em Guarani, sobre a prefeitura de Guarani, 700 mil habitantes. Campo Limpo mais ainda. Maior que Florianópolis. E temos, no momento, 8 mil famílias acampadas. E quem que dialoga com eles? A subprefeitura não decide nada. Quem que vir aqui na Mecaú, bloquear todas as ruas, bloquear toda a cidade, para conseguir dialogar com uma autoridade que vai encaminhar alguma coisa. Então, eu coloco em primeiro lugar, primeiro grande programa da meta é descentralização e que as subprefeituras, para começar, sejam orçamentárias. O Marquinhos está aí, pode dizer, como que é o projeto de Guarani. Compare de Guarani com Diadema, por exemplo, que tem menos população ainda. Compara com o grupo das Artes, que são municípios menores, outra população, não tem nem comparação. Aí, tá, a gente deixa essas questões, acho que o desafio é descentralizar e humanizar. Para falar em financiamento de setor, só para apresentar a proposta do jornal do plano de metas. Eu já faço o agradecimento da minha fundação que quis participar conosco dessa proposta. Bom, gente, uma boa noite a todos. Eu atuo na Fundação de Setor, no plano de comunicação comunitária. A nossa vida é educar. Trabalhar com os jovens, as crianças e a comunidade no processo que perpassa entender como funciona a cidade, o que a cidade precisa, e a gente tem trabalhado nos últimos tempos com os sintomas das doenças da cidade. E quando a gente teve a oportunidade de produzir, juntamente com os jovens lá de São Miguel Paulista, esse jornal, a gente se sentiu muito importante e se sentiu também
na obrigação de se tornar também um pouco de remédio para essa cidade. Basicamente, eu acho que a transformação da cidade, essa urbanização, passa por um processo de educação e de participação. E a comunidade precisa entender, e todos vocês que estão aqui, e que todos nós precisamos ser MBAs. Um jovem me disse a respeito desse MBA na cabeça dele. Mobilização articulada, utilizando a educação, estimulando a participação pelo direito da cidade. Estamos juntos com vocês. E até de novo agradeço a sua presença aqui, lembrando que as falas iniciais foram provocativas, não no sentido, eu diria, no sentido assim, questionador muito radical, mas no sentido do que a gente realmente sente em relação à cidade, alguns problemas que foram trabalhados pela senhora. E a gente tem muita esperança no plano de metas. Eu acho que o plano de metas é um instrumento assim. Hoje não existe outra coisa tão importante na cidade quanto isso. E tomara ele que seja amarrado junto com o plano diretor, transparente, para que a gente possa saber que cidade a gente está pisando, que cidade que a gente dorme, que cidade que a gente acorda. Secretária, mais uma vez, obrigado. A fala é sua. O microfone do lado. Que dão sustento, trazei também vossa voz e todo anseio. Não quero ver-vos dispersos ao relento. Vinde aprendei o caminho que é novo. É a casa do Pai a vossa espera. Olhar e gestos diferentes, a luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem sede de justiça, jamais se entregue.